Esqueça tudo que você já leu em relação ao iPhone 5 ser praticamente igual ao modelo anterior. Basta segurar os dois últimos modelos lado a lado para perceber de imediato duas diferenças fundamentais. A primeira delas é o peso, já que ele é cerca de 18% mais leve do que a versão 4S. Já a segunda diferença importante fica por conta do tamanho da tela. Aumentá-la era necessário e essa já havia se tornado uma reclamação antiga dos consumidores de smartphones da Apple. Mas afinal, vale a pena comprar o iPhone 5? As novas funcionalidades são mesmo suficientes para justificar que você faça um upgrade no seu aparelho? É isso que você confere na nossa videoanálise. Na parte frontal e nas laterais, o design é o mesmo. A mudança mais significativa está na parte traseira, que perdeu a tampa de vidro para ganhar linhas retas em alumínio escovado. A eliminação do vidro serviu para deixar o iPhone 5 mais leve, mas por outro lado, a parte traseira parece mais propensa a riscos e arranhões, conforme já foi constatado por muitos usuários em diversos fóruns. O iPhone 5 é quase 20% mais leve que o iPhone 4S, o que também contribui para que se tenha a impressão de que ele é mais frágil. Porém, acredite, é só impressão. Na prática, o design continua sendo tão eficiente quanto o da versão anterior, não havendo necessidade de mexer em um aspecto considerado satisfatório pela maioria dos consumidores. O iPhone 4S pesava 140 gramas e o iPhone 5 pesa 112 gramas. A diferença pode parecer pequena numericamente, mas não é preciso fazer muito esforço para constatar que esse é um grande diferencial para quem carrega o produto no bolso no dia a dia. Além disso, a espessura também foi reduzida em quase 2 mm, passando de 9,3 para 7,6 mm, característica que também contribui para a redução do peso. A meia polegada a mais do iPhone 5 trouxe outra novidade para o produto. Se você analisar o aparelho segurando-o na posição horizontal, como se estivesse assistindo a um vídeo, vai perceber que o aspecto da tela também mudou. Ele passou de 16:10 para 16:9, em formato widescreen. Já em se tratando da utilização convencional do aparelho, o novo formato de tela permitiu uma linha a mais de aplicativos. Eram 5 e agora são 6. O tamanho se mostra ideal, permitindo o alcance do polegar a qualquer uma de suas extremidades, sem que isso prejudique a pegada no aparelho, ponto ergonômico que mostramos como negativo na análise do Samsung Galaxy S3. Os fones de ouvido que acompanham o iPhone 5 são fantásticos. Escutar as suas músicas preferidas com ele certamente será uma experiência diferenciada. Calma, não estamos falando que esse é o melhor acessório já lançado até hoje, mas certamente é de longe o melhor fone de ouvido entre aqueles que acompanham os smartphones. O grande diferencial está no seu design, fruto de 3 anos de estudo. Ele foi desenhado para se encaixar perfeitamente nos ouvidos de qualquer pessoa. Não bastasse a forma anatômica, a disposição das saídas de som no bico e na lateral do fone também contribuem para que o som se propague de uma maneira mais uniforme. O iPhone 5 tem processador dual-core de 1,2 GHz e 1 GB de RAM, enquanto o Galaxy S3 tem processador quad-core de 1,4 GHz e os mesmos 1 GB de RAM. Pelas configurações, você pode até imaginar que o iPhone 5 é considerado inferior ao aparelho da Samsung, mas na prática não é bem isso que acontece. Em todos os testes de benchmarking que realizamos, o desempenho do iPhone 5 foi superior, mas não muito. A diferença entre eles está em torno de 10%, não mais do que isso. Se ignorarmos os números e levarmos em consideração a análise prática, colocando lado a lado os aparelhos para desempenhar as mesmas tarefas, o desempenho é similar, mas o iPhone leva uma ligeira vantagem. Mesmo estando mais fino e com uma tela maior, a bateria do iPhone 5 consegue um desempenho um pouco melhor do que a sua versão anterior. A durabilidade dela é suficiente para um dia de uso convencional, com o Wi-Fi e o 3G ativados para acesso à internet, redes sociais e e-mail. Em nossos testes, comparamos o iPhone 5 com o Galaxy S3 e o desempenho do smartphone da Apple nesse quesito foi levemente superior. Durante 45 minutos de exibição de um vídeo do YouTube, em tela cheia, no modo de economia de energia, o iPhone 5 consumiu 8% de sua bateria, enquanto o Galaxy S3 gastou 10%. Um dos grandes atrativos da câmera do iPhone 5 é a possibilidade de fazer fotos panorâmicas de uma maneira simples, graças à função Panorama.
O resultado final das imagens trabalhadas, lançando mão desse efeito, impressiona pela qualidade, e qualquer um pode, sem dificuldade, conseguir imagens satisfatórias. Idêntica do iPhone 4S, mas mais fina, a câmera de 8 megapixels do iPhone 5 oferece um modo novo para ambientes com pouca luminosidade e, combinada com o processador A6, resulta em imagens com um balanço de cores mais afinado. Nada muito excepcional, apenas um refinamento em um componente que já era eficiente. O antigo conector de 30 pinos da Apple deu lugar ao Lightning, um conector de apenas 8 pinos e bastante similar a um micro USB. Em termos de funcionalidades, na prática não há nenhuma diferença para o consumidor. Entretanto, o melhor diferencial aqui é mesmo o tamanho menor. A atualização do iOS 6 não é uma exclusividade do iPhone 5, mas para quem compra um aparelho novo, não há como deixar de desvincular uma coisa da outra. Em linhas gerais, não há muitas novidades, mas 2 pontos positivos podem ser destacados. O primeiro deles é a integração de praticamente qualquer ferramenta do smartphone com as redes sociais. Enviar uma foto por e-mail ou até mesmo compartilhar no Twitter informações sobre a previsão do tempo ficou muito mais fácil e bastam poucos toques na tela para executar essa função. Para quem fala inglês, o assistente pessoal Siri se mostra muito mais aperfeiçoado, encontrando informações com muito mais facilidade. O novo design do iPhone 5, com tampa traseira construída em alumínio, permitiu que o aparelho ficasse mais leve. Entretanto, essa característica pode ocasionar outro problema em um longo prazo. O aparelho está mais suscetível a riscos e arranhões em sua parte externa. A característica foi levantada por muitos consumidores em fóruns na internet e até mesmo a Apple confirmou que incidentes como esse, infelizmente, podem acontecer. Não se trata de resistência, uma vez que o novo iPhone é menos propenso a estragos em função de quedas, mas sim do aspecto visual. Há quem diga que o sistema operacional mobile da Apple está defasado, uma vez que não há mudanças significativas no seu visual desde o lançamento da primeira versão. Porém, esse não chega a ser um problema, considerando que ele é estável e executa muito bem as suas tarefas. Contudo, o maior desapontamento com o sistema operacional nesse caso ficou por conta da adoção do Mapas, criado pela própria Apple, e a exclusão do Google Maps. A ferramenta da concorrente é consideravelmente superior, mais rápida e mais bem integrada aos demais serviços. Tirar essa possibilidade do consumidor oferecendo um serviço de qualidade bastante inferior certamente não foi uma boa escolha. Não importa qual é o seu lado na batalha entre iOS e Android. Não há como negar que o iPhone 5 é um dos melhores smartphones disponíveis no mercado atualmente. Sua evolução parece ter sido natural e a maior parte das decepções dos consumidores diz respeito muito mais às expectativas criadas em torno do produto do que sobre suas funcionalidades. Mais leve, mais fino e com uma bateria de ótima durabilidade, o smartphone não deixa na mão o seu consumidor em nenhuma de suas características no que diz respeito a hardware e design. A adoção do alumínio como material de proteção na parte traseira oferece mais resistência ao aparelho, mas traz como consequência o fato de que agora o menor risco se torna mais perceptível na carcaça. A tela maior se adapta muito bem ao estilo do iOS, e a ampliação em meia polegada corrige uma das principais insatisfações apontadas pelos consumidores. Em termos de desempenho, o iPhone 5 ainda triunfa sobre seus concorrentes, não pelo hardware, mas sim pela forma como consegue otimizar o seu software para funcionar de forma plena, extraindo o máximo do processador. A Apple deve continuar à frente dos seus concorrentes por mais uma geração em termos de mercado. O iPhone 5 não decepciona e basta conferir o produto de perto para chegar a essa conclusão. Se você já possui um iPhone 4S, trocá-lo apenas para ter a versão mais nova do aparelho não é fundamental. Contudo, se você está disposto a investir em um produto top de linha, certamente vale a pena incluir o iPhone 5 na sua lista de desejos. Confira o artigo completo no Tecmundo e até a nossa próxima análise. Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.